Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cido, este é o canal Filopolíticos. E hoje tivemos assim essa notícia muito triste, que aliás, com esse desgoverno que nós temos aqui no nosso país, infelizmente, a cada dia que passa, a gente sabe de uma notícia pior do que a outra, infelizmente. E dessa vez, a triste notícia vem do CNPq. O CNPq, que é um órgão importantíssimo, pertencente ao Ministério de Ciências e Tecnologia. O CNPq, que é esse conselho de fomento à pesquisa, de fomento à pós-graduação, é o principal órgão financiador das pesquisas mais importantes que nós temos no nosso país. O CNPq, ele financia pesquisas de ponta. O Brasil já tem se despontado em muitas pesquisas, muitas coisas, muitas descobertas na área da ciência têm acontecido, tudo por causa do investimento do CNPq na pesquisa. Então é um órgão importantíssimo e que nesse momento, infelizmente, teve um problema sério que aconteceu, que tem a ver com essa parte da tecnologia, que o servidor principal lá do CNPq teve um problema grave em que se perdeu uma diversidade de arquivos importantes, arquivos relacionados, por exemplo, a pesquisas, arquivos relacionados a bolsas, essas bolsas que são ligadas ao CNPq, e o acesso aos currículos, por exemplo, está assim impossível de fazer o acesso aos currículos a partir da plataforma Lattes. A gente fica pensando assim, por que será que acontece essas coisas? De muito tempo que a gente não ouve assim falar de um problema tão grave provindo, por exemplo, do CNPq. Por que acontece exatamente com esse governo, com o Bolsonaro? E eu estou até perguntando isso porque, mesmo que seja um acidente que possa ter acontecido, e peçamos, a Deus que seja realmente um acidente, mesmo que seja um acidente, o descuido é muito grande, o descaso é muito grande. Agora mesmo eu já soube de uma notícia que diz que eles estão procurando resolver, solucionar esse problema grave que aconteceu no CNPq. Isso nós podemos dizer que é um verdadeiro apagão, um grande apagão. Esse apagão da ciência brasileira. É o apagão da ciência brasileira. Porque esse desgoverno ele não quer apenas assim promover um apagão como esse, um apagão provisório. O apagão que ele quer promover mesmo é a destruição da ciência. Porque tudo que a gente tem visto, cá para nós, tudo que a gente tem visto durante essa pandemia, toda essa conversa com relação ao descaso, o descrédito em relação à ciência, todo esse problema que a gente vem enfrentando aí em relação à questão das vacinas, o descaso que o Bolsonaro tem dado assim para solucionar os problemas da vacina, para que nós tivéssemos o mais cedo possível as vacinas aqui no nosso país, tudo isso não é por menos. Isso tudo tem a ver com um projeto de governo que provém desse senhor presidente destruidor, que ele não quer que a ciência se desenvolva aqui no nosso país. Ele não quer que um projeto brasileiro de ciência de ponta, que o Brasil vinha até se despontando. Muitas pesquisas, se vocês fizerem as buscas aí, vocês vão encontrar, até inclusive na área da saúde, que provém de universidades importantes aqui no Brasil.
grandes universidades aqui no Brasil. Nós temos assim uma grande quantidade, por exemplo, de pesquisas, e essas pesquisas elas são possíveis exatamente por causa do investimento que temos aí no CNPq. E o que acontece é que esse desgoverno, o que ele vem fazendo? Ele vem cada vez mais diminuindo os recursos. Sobre os recursos nós já sabemos a diminuição de recursos direcionadas às universidades. Em relação às universidades, nós já sabemos muito bem disso. E eu agora, nesse momento, eu quero aqui mostrar para vocês um áudio que provém de uma pessoa que, a meu ver, ele pertence a um sindicato. Então ele fala com muito conhecimento de causa, muito conhecedor, inclusive, ali do CNPq, e vejam só o que ele diz a respeito desse acontecimento em relação ao CNPq. Opa, Paulinho. Pois é, a situação parece que é bastante crítica, Paulo. Queimou, não é bem um servidor, é um dos equipamentos que mantém os servidores do CNPq. Eu estou sem o nome técnico dele, mas assim, com esse equipamento que queimou por falta de contrato de manutenção e garantia, os sistemas todos do CNPq caíram. A presidência diz que está tomando medidas para sanar o problema, já entrou em contato com o Ministério, mas enquanto isso estamos sem sistema, todos os editais estão parados, todas as funcionalidades do CNPq que passam pelos sistemas, a plataforma Lattes, a plataforma Carlos Chagas, estão paralisadas, né? O sindicato tem uma posição sobre isso, sim. Estamos para publicar uma pequena matéria, mas eu já lhe adianto que a gente julga isso não só um problema de gestão interna, né? Mas isso é decorrência do descaso do governo federal com o CNPq. Isso é o resultado do desmonte da ciência e tecnologia no país, da falta de recurso, da falta de atenção, e o CNPq tem sido vítima disto em todos os campos, né? Seja na parte de infraestrutura do seu prédio, dos seus equipamentos, como nós estamos vendo agora, quanto de pessoal, quanto de orçamento para pesquisa. O órgão está colapsando mesmo, e se não houver medidas, não só para comprar um novo equipamento, mas para reerguer o CNPq, ele vai daqui a pouco apresentar outro problema e outro problema até que o governo ponha fim nesse importante órgão. Nós estamos acompanhando com muita preocupação e exigindo medidas urgentes para sanar o problema. Tá aí então, esse áudio, eu acho que ele explica tudo. Viu o que esse rapaz ele disse, né? O total descaso e o que a gente percebe então, que um caso igual esse que aconteceu, ele relatou aqui todo o problema, por exemplo, que o CNPq vem passando, até com problemas de equipamentos, com problemas de, assim, pelo que a gente entende o que ele fala, de equipamentos ultrapassados, já precisando renovar, precisando melhorar. Então, é devido a esse tipo de situação que nós tivemos esse problema grave que aconteceu nesse momento. Mesmo que eles vão lá e solucionem, mas pela fala desse rapaz aqui, significa que outros problemas poderão acontecer, que é igual em qualquer escola, em qualquer administração, qualquer lugar, que seja uma prefeitura, onde você tem ali todo um sistema de tecnologia, de computadores, de internet, aquela coisa toda, aí você tem ali vários instrumentos, várias coisas ali que já estão ultrapassados, estão precisando de melhoria e ninguém faz nada para poder melhorar todo aquele sistema que está ali. É isso que, pelo que eu estou entendendo, que está acontecendo com o CNPq. Isso significa que é um descaso mesmo, talvez seja assim um descaso pensado, né? Um descaso pelo fato de que não há nenhuma intenção
que provém desse desgoverno de melhorar, por exemplo, a situação da ciência aqui no Brasil. Basta a gente lembrar em relação às universidades, né? Os ministros que nós já tivemos aí da educação, os ministros terríveis que nós já tivemos aqui da educação, que o quanto que nos seus discursos eles mais falavam contra, por exemplo, as universidades, contra os projetos educacionais que nós temos aqui no país, a ponto assim de chegar a dizer que o que se faz nas universidades não são trabalhos assim de pesquisas, como dizem, o que fazem nas universidades é plantios de maconha, são alunos que estão envolvidos com drogas nas universidades. É como se as universidades fossem assim um antro da perdição do país. É nesse ponto que chega uma política destrutiva que nós temos aqui no nosso país. E aí eu fico pensando assim, para 2022, como está sendo muito discutido já, né? A campanha que já está aí no ar, praticamente, Bolsonaro está nessa linha de frente com toda certeza, está aí o Lula despontando nas pesquisas para a presidência da República 2022, já chegando em primeiro lugar nas pesquisas. Eu fico pensando assim, mesmo se o Bolsonaro de repente ele perder essas eleições, né, em 2022, porque, gente, vamos pensar uma coisa, 2022 ainda vai ter o governo Bolsonaro praticamente todo 2022. O que vai sobrar do Brasil? Vai sobrar o quê? Por exemplo, mesmo se for um outro presidente, para o outro presidente vai sobrar o quê desse país? A destruição pode ser completa. Pode ser completa. E eu não duvido muito disso, não. Então, todas as garantias, todos os direitos nós podemos, assim... porque já perdemos muitos, né? Já perdemos muitos direitos, muitas garantias, os trabalhadores aqui do Brasil, funcionários públicos, professores, já perdemos muita coisa e podemos perder mais ainda com a reforma administrativa, essa reforma administrativa, que é outro poder de total destruição do ensino público gratuito que nós temos aqui no nosso país. E que podemos sim correr o risco, e isso não é por menos, se continua esse desgoverno aí, pode esperar que isso vai acontecer. Privatizações e mais privatizações, e dentro inclusive do nosso campo de trabalho, no ensino público. É isso que pode acontecer futuramente, né? Não sei se é um futuro tão distante, mas um futuro talvez até próximo, e a coisa pode piorar ainda mais. Mas está aqui, esse é o recado que eu queria passar hoje aqui para vocês. Agradeço muito a atenção e até a próxima.